Mateus capítulo 7, versículo 7. Hoje eu quero trazer uma mensagem sobre oração. Nós vamos falar sobre oração. E o tema da nossa pregação desta noite é a importância de sermos insistentes em algo. A importância de sermos insistentes em algo. Alguém pode dizer, mas pastor, essa palavra insistente não é muito boa. Porque às vezes as pessoas ficam insistindo e não deveriam estar insistindo. Então você pode usar a palavra constante, a importância de sermos constantes. Mas eu gosto dessa palavra insistente, porque ela é carregada de significado e de sentido bíblico para as nossas vidas. Então convido os irmãos a lerem os textos sagrados comigo. Vamos ler primeiro Mateus capítulo 7, versículo 7 ao versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos-á. Vejam que o Senhor vai fazendo uma progressão de ações aqui. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Não tem como alguém buscar algo e encontrar, se ele não buscar com insistência, se ele não buscar realmente por aquilo que procura. Batei e abrir-se-vos-á. Pedir, buscar, bater, são expressões do nosso Senhor Jesus. Versículo 8: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe o pedirem? Versículo 12: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a ele, porque esta é a lei e os profetas. Às vezes quando nós lemos um texto desses, a gente pensa, essa última parte acho que Jesus colocou fora do contexto, já faz parte de um outro contexto. Mas não, irmãos, ela está dentro do contexto, porque se nós vamos buscar algo para Deus, nós temos que também estarmos dispostos a fazer da mesma maneira, porque se você quer coisas boas para você, você tem que desejar também coisas boas para as outras pessoas. O que você quer receber das outras pessoas como parte da bênção de Deus? Senhor, me abençoe, para que alguém me abra uma porta, para que alguém me favoreça, para que alguém haja com benignidade para comigo nesta hora que eu estou precisando, porque Deus usa pessoas nesse mundo. E a Bíblia diz, irmãos, que muitas vezes Deus vai usar pessoas para nos abençoar. Nós seremos abençoados geralmente aqui neste mundo através de portas que são abertas por pessoas. Por isso que está plenamente no contexto quando Jesus diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Para que nós também sejamos usados como instrumentos de Deus e como resposta de Deus para outras pessoas. Então o Senhor quer que nós venhamos realmente pedir, buscar e bater, que nós venhamos orar. Essa é uma palavra, um incentivo do Senhor Jesus para que nós insistamos na oração. E em Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8, Jesus deixa mais claro ainda, quando ele conta uma parábola, a parábola do juiz iníquo, e diz assim o texto sagrado: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Diga para a pessoa que está do seu lado, é um dever. Aleluia. Esse é um dever do crente. É uma ordem de nosso Senhor Jesus. O dever de orar sempre, sem nunca, jamais esmorecer, nunca jamais ficar morno nesta questão espiritual da vida. Versículo 2: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo:
Bem que não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Veja, irmãos, eles não clamavam uma vez por dia, eles clamavam dia e noite, insistentemente, na presença do Senhor. E o texto continua dizendo assim: embora pareça demorado em defendê-los, embora pareça demorado, mas eles insistem, eles são constantes, eles perseveram. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quem aqui acredita, irmãos, que Jesus está às portas, pelos sinais dos tempos que nós estamos vendo? Quem acredita? Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Agora vejam o final e a conclusão da passagem bíblica de Jesus aqui sobre sermos insistentes, perseverantes, constantes na oração. Diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E isso faz toda a diferença, irmãos, porque quando uma pessoa ela é de oração, e ela insiste na oração, e ela clama a Deus, e ela pede, ela busca, e ela bate, isso se traduz em toda a sua vida, em toda a sua existência, porque o Espírito de Deus e o Espírito da oração influencia também as suas atitudes, influencia também a sua conduta, influencia até o seu andar, porque uma pessoa que tem fé, até o andar dela é diferente, irmãos, o posicionamento dela é diferente, as escolhas são diferentes, as atitudes são diferentes. E aí eu me lembro daquele texto bíblico que fala de Pedro, o pescador. E é tão interessante, irmãos, porque se nós olharmos para o judaísmo, no judaísmo, o dia termina às 6 horas da tarde, quando nasce a primeira estrela no céu. Ali terminou o dia e começou um novo dia. O nosso dia termina à meia-noite, começa a 1 da madrugada, um novo dia. Mas para os judeus, o dia termina ali às 6 da tarde. E isso é muito interessante, porque a noite, ela faz parte já das primeiras horas do novo dia. E muitas pessoas, durante a noite, já preparam a sua roupa para o dia seguinte, já se organizam, estão organizados, estão preparados, organizam a sua agenda, pensam no que vão fazer, fazem alguma oração antes de dormir, e assim dormem um sono descansado na presença de Deus. Mas outras pessoas simplesmente ficam assistindo televisão até tarde, vão dormir de qualquer maneira, já cansados, assistindo televisão, ou olhando coisa no celular, ou jogando joguinho ali no computador. Aí vão dormir cansados, com a mente já cansada, daí acordam no outro dia, não estão organizados, nem sabem que hora é, não tem uma agenda, não sabem o que vão fazer. E estas pessoas estão descendo uma rampa, e elas vão se surpreender quão baixo elas poderão chegar em pouco tempo. Mas aqueles que estão organizados, eles cuidam dos detalhes. Ele sabe que as primeiras horas do dia são muito importantes. E aí quando ele acorda de manhã, ele já dedica as primeiras horas do seu dia a Deus. E ele começa o dia fazendo o seu TSD, que é o tempo a sós com Deus. E ali ele organiza a sua vida, ele organiza as suas emoções, ele organiza o seu dia, e ele parte para fazer aquilo que Deus disse que ele poderia fazer. Porque um dos segredos da oração, irmãos, é buscarmos a vontade de Deus. Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, me mostre a tua vontade, para que eu governe e administre esse dia para a tua glória, para que eu faça o melhor
para que eu dê o meu melhor para a tua glória, porque eu sei que hoje, não sou eu que estou crendo em ti, mas o Senhor me fez acordar, então o Senhor está acreditando em mim, em mais um dia, e eu vou fazer o meu melhor para a sua glória, então me capacite, me encha do teu Espírito Santo, me ajude, eu coloco diante de ti aqui, os meus desafios desse dia, as minhas dificuldades que eu terei, Senhor, me abençoe, me dê a tua bênção, para eu ir. Isso faz toda a diferença, irmãos. E aí eu me lembro de Pedro, naquela pesca tão frustrada, né? Eles saíram pescar, e eles foram insistentes na pescaria, passou a primeira hora, eles não pegaram peixe algum, e eles continuaram perseverando, e veio a segunda hora, e eles não conseguiram pegar peixe algum, e a terceira hora, e não pegaram peixe algum, a quarta hora, e não pegaram peixe algum, e eles ficaram às 12 horas, eles precisavam lograr, eles precisavam pescar, e eles perseveraram ali tenazmente, às 12 horas, quando Jesus os encontra, eles estão lavando as redes, preparando o seu equipamento, para a pescaria do dia seguinte, eles não chegaram cansados, estamos cansados de jogar os equipamentos lá do lado, para que aquelas redes estragassem, ficassem com algas secas, não, eles limpavam as redes, preparavam o seu equipamento, para que no dia seguinte eles já fossem novamente pescar. Deus procura pessoas assim, Deus procura pessoas que não se dão por vencidas, muito embora com resultados negativos. Ele olhou para aqueles homens, e ele viu neles homens que não se dão por vencidos, homens que lutariam e pregariam o evangelho e perseverariam até verem o primeiro novo convertido. E muitas vezes é assim também na nossa conexão. Você que é líder de conexão, às vezes você tem lá 3 pessoas, e passa o tempo e você lança as redes, e passa o tempo e você lança as redes, mas Deus está procurando por estas pessoas que têm essa fé, que tem esta característica, pessoas que são insistentes, pessoas que são capazes de lançar as redes quantas vezes forem necessárias, até multiplicar, pessoas que são capazes de dar a sua vida pelo Senhor, a sua vida pelo Evangelho, se isso for preciso. E aí eu fico imaginando, irmãos, quantas vezes você lançaria as redes? Você saiu para pescar, passou 1 hora, você não apanhou nada, passou 2 horas, você não apanhou nada, 3 horas e não apanhou nada, quantas horas? Quanto tempo você perseveraria, insistiria, antes de desistir, antes de abandonar as redes, antes de dizer, o mar não está para peixe, vamos para casa? Deus está à procura de pessoas insistentes. Em que momento você desistiria? Qual o número de dias? Qual o número de tentativas marcam o seu abandono? Você é uma pessoa que começa as coisas e não termina, logo desiste. E eu me lembro também de Moisés. Deus chamou Moisés para libertar o povo de Deus que estava escravizado há 430 anos no Egito. Muitas gerações nasceram ali, naquele espírito de escravatura. E qual é a mensagem, irmãos? Vai ser desse jeito aí para o resto das nossas vidas. Não tem como mudar. Nós já nascemos assim, já temos esta situação, nossos pais também não conseguiram progredir, não conseguiram ir adiante. Então não tem jeito mesmo, vai ser assim para o resto das nossas vidas, mas não tem que ser assim. E Moisés insistiu. A primeira praga foi a praga da água do Nilo e da água de todos os mananciais no Egito, menos do povo de Deus, se tornando em sangue. Imagine você tirar todo o suprimento de água de uma pessoa. Certamente ele iria afrouxar, iria dizer, não, peguem o que vocês querem e vão embora.
Mas Faraó não afrouxou. E aí começou uma negociação, irmãos. E isso é muito espiritual, é emblemático, é espiritual. E Moisés foi uma vez na presença de Faraó, e Faraó disse assim: não, podem ir, porque o pedido era: deixe-nos ir ao deserto para que possamos adorar ao nosso Deus e sacrificar a Ele. E Faraó disse assim: não, podem ir vocês, mas o gado fica. Como que nós vamos ir e com que vamos sacrificar ao nosso Deus sem o nosso gado? É a mesma coisa, irmãos, em outras palavras, que dizer: de que adianta a liberdade sem um propósito? Tem que ter um propósito. Imagine, irmãos, que muitos cristãos aceitaram Jesus como Senhor, se converteram, santificaram as suas vidas, mas estão vivendo santamente no mundo sem um propósito. Se Deus não tivesse um propósito com a nossa existência, você se converteria e morreria. E o Senhor já te recolheria mais um salvo para a glória de Deus, se o único propósito de Deus fosse a salvação da tua alma. Mas Deus quer te usar. Diga para a pessoa do seu lado: Deus quer te usar. Tem um propósito. E Moisés perseverou. Moisés foi lá uma vez, falou, negociou, veio uma praga. Moisés foi lá 2 vezes, conversou, insistiu, falou, negociou, veio a 2ª praga. Moisés foi lá a 3ª vez, negociou, falou, insistiu. A 4ª vez, a 5ª vez, e o poder de Deus estava sobre ele, respaldando a vida dele. Em qual vez você desistiria, irmão? Talvez na 3ª vez Moisés pudesse chegar lá e dizer assim: meu Deus, depois de tudo isso que Deus fez aqui, e o Faraó está com o coração endurecido e não nos libertou, então isso aqui não é de Deus mesmo, nós não vamos sair daqui nunca. Olha só tudo que aconteceu. 3ª vez, não, vou tentar mais uma vez. Se na 3ª vez não der certo, eu desisto, eu paro com tudo. Mas ele perseverou. A 4ª vez, a 5ª vez, a 6ª vez, a 7ª vez, a 8ª vez, a 9ª vez, a 10ª vez, quando veio a praga dos primogênitos. Então Faraó amoleceu e disse: vão. E ainda deu para eles riqueza, ouro, que eu contaria com mais uma praga, porque eles empobreceram. E ainda contaria mais uma praga, são 10 pragas, mas eu contaria 12, porque eles deram as suas riquezas, e depois eles perseguiram o povo de Deus, o mar abriu e o mar os engoliu. É a 12ª praga, se a gente for ver bem. Deus opera, irmãos, sinais, prodígios e maravilhas, mas nós temos que ser insistentes, nós temos que perseverar, nós temos que ter mentalidade de propósito nas nossas vidas. Moisés não desistiu. Repita comigo: eu também não desistirei. Ah, meus irmãos, eu achei muito fraco. Vamos declarar isso de verdade. Moisés não desistiu. Eu também não desistirei. Aqueles que perseveram, meus irmãos, veem a manifestação da glória de Deus. Pedro não desistiu, ele perseverou 12 horas, ele atirou a rede. Nós também não vamos desistir. Jesus está buscando pessoas assim, pessoas que não se dão por vencidas. Quantos anos, quantos meses, quantos dias, quantas horas, quanto for necessário. Quando a gente acha que vai ser muito prolongado, que o processo vai demorar, nós temos que dar um passo de cada vez, um dia após o outro, mas temos que caminhar na direção e no propósito, irmãos. A Bíblia diz: deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus, autor e consumador da minha fé. Vai caminhando um passo de cada vez, um dia após o outro, levantando, perseverando, insistindo,
até que Deus te leve ao porto desejado, até que Deus te leve aonde Ele quer que você esteja, até que o Senhor manifeste e cumpra aquilo que prometeu. E aí nós encontramos na Bíblia um outro exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram dessa mulher? Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, considerado uma maldição, era colocada no ostracismo, ficava isolada, não podia chegar perto de pessoas. Se ela chegasse perto de pessoas, ela tinha que gritar: impuro, impuro. E essa mulher perseverou, a Bíblia diz, 12 anos. Ela perseverou, ela insistiu. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha em médicos, buscando a sua cura, até que ela olhou para Jesus. E quando ela olhou para Jesus, ela disse: se eu tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. Vejam, irmãos, foram 9 anos sem Jesus estar atuando, sem a possibilidade de ser curada por Jesus, porque Jesus atuou 3 anos. Então 9 anos ela buscou a sua cura sem Jesus estar atuando. 3 anos ela continuou buscando a sua cura, insistindo, tendo fé, até que Jesus apareceu em cena. E quando Jesus aparece em cena, diz a Bíblia que ela diz consigo mesma: se eu apenas tocar na orla do seu manto, ficarei curada. Mas eu pergunto para os irmãos, quem disse isso a ela? Foram as amigas que falaram para ela: se você for e tocar na veste de Jesus, você vai ficar curada. Foi o pastor que falou isso para ela? Não, irmãos, foi ela mesma que disse consigo mesma. Ela colocou isso na sua mente, ela ministrou isso a si própria. Nem na Bíblia, que na época eles tinham a Torá, o Antigo Testamento, a lei de Deus, os profetas, os salmos, nem na Bíblia da época não tinha isso escrito. Na Bíblia da época, se alguém conseguisse interpretar, estava escrito lá em Isaías já sobre Jesus: e Ele levou sobre si as nossas dores, não tinha parecer nem formosura, carregou as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos curados. O texto fala que nós seríamos curados pela obra de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela obra da cruz, mas não pelo manto. Não está escrito nada de tocar em manto, mas ela colocou na cabeça dela essa fé: se eu tocar no manto de Jesus, eu vou ser curada. E alguém poderia dizer: mas mulher, faz 12 anos, faz 9 anos, faz tantos anos, o que você quer aí? Que esperança que você tem? Tenho. Você não vai ser curada? Vou. Mas isso aí não vai. Vai. Eu creio, eu toco, eu vou tocar. E ela vai. E diz a Bíblia, irmãos, que quando ela toca em Jesus, é a única vez que isso acontece. Jesus para tudo. Veja, irmãos, Jesus não deu uma palavra para essa mulher, ela não recebeu uma palavra de um profeta, ela não recebeu uma palavra de uma amiga, Jesus não dirigiu palavra nenhuma a ela, Jesus não parou, impôs as mãos sobre a cabeça dela, ficou orando. Não, irmãos, diz a Bíblia que ele parou e disse: quem me tocou? Senhor, todo mundo te toca, e o Senhor pergunta quem te tocou, a multidão está te tocando. Não, alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, porque de mim saiu poder. Aleluia! Meus irmãos, é como alguém que tem um jardim. Talvez você tenha um jardim e você nunca cortou uma grama no teu jardim, você não cuida do teu jardim, está uma tapera lá. Ou talvez você tenha um jardineiro, e o jardineiro que cuida do jardim para você, você paga o jardineiro vai lá, mas você nunca cortou uma grama, você nunca plantou uma flor, você nunca semeou nada, mas você desfruta do jardim. Porém, em algum momento você não pode mais contar com a presença do jardineiro, e o que você vai fazer? Você vai ser o próprio jardineiro. Você vai trabalhar no teu jardim, você vai plantar as flores,
você vai cortar a grama. Esta mulher se agarrou ao seu jardim, e ela disse: não tenho ninguém para plantar uma semente, não posso esperar que ninguém me dê uma palavra, me anime, me levante, me tire desse espírito de letargia, de depressão, de melancolia, mas eu mesmo vou cuidar do meu jardim, eu mesmo vou dizer para mim mesma: se eu tocar na orla do seu manto, ficarei curada. Quem tem que cuidar do seu jardim, irmão? Quem é responsável pelo seu jardim? É o pastor? São os teus amigos? São os teus irmãos da igreja? Você fica esperando receber uma palavra? Você está esperando receber uma palavra? As pessoas ao meu redor não estão me animando, não estão me abençoando, não estão me dando palavra, não estão orando por mim. Meus irmãos, se você ficar esperando receber palavra das outras pessoas, você nunca terá uma fé robusta. Você precisa cuidar do seu jardim, a responsabilidade do seu jardim é sua. A responsabilidade do pastor é pregar a palavra, mas o que você vai fazer com essa palavra é responsabilidade sua, não é responsabilidade nossa. Muitas vezes eu carreguei essa carga, esse fardo, me desgastei. Às vezes as pessoas vinham dizer para mim: pastor, minha vida não está dando certo, está dando tudo errado, e eu vou na igreja, eu escuto a pregação, e eu ficava aflito, porque eu queria ser Deus, eu queria ser o Espírito Santo, eu queria que a coisa funcionasse na vida das pessoas, mas a responsabilidade é sua, a responsabilidade na minha vida é minha, a responsabilidade na sua vida é sua. Se você continuar reclamando, murmurando, se você continuar plantando semente ruim no seu jardim, você vai ter colheita ruim. Mas se você plantar coisa boa, semente boa, flores, se você plantar frutos, você vai colher frutos, aleluia. Nós precisamos acordar para isso, irmãos, e fazermos a vontade de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor por aquele que te amou. E você está esperando que alguém te diga, que alguém ponha a mão, que alguém coloque dentro do teu coração uma palavra de fé, uma palavra de Deus? Faça você mesmo. Davi fala sobre isso num dos salmos. Ele diz assim: alma, é como se ele olhasse para dentro dele, assim, para a própria alma dele, como se ele olhasse para dentro dele e dissesse assim, ele ministrando a ele mesmo, e ele diz: alma, por que estás angustiada dentro de mim? Por que te perturbas? Creia no Senhor teu Deus, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu libertador, Ele é o teu socorro, Ele é a tua vitória. Nós também temos que ministrar para nós mesmos, irmãos. Nós não conseguiremos construir uma vida de fé, a não ser que nós falemos a nós mesmos também. Você deve falar como você fala para um amigo que está melancólico, que está caído, um amigo que está triste, que está em depressão, e você vai e você anima esse amigo. Você tem que falar com você mesmo dessa maneira. Se for preciso, abra 2 contas de WhatsApp. Numa você está lá: não dá, não consigo, não tem jeito, olha a minha vida. E na outra você diz: ei, o que é isso? Ei, se levante, creia em Deus, faça alguma coisa. Mas eu vou fazer o que eu não sei. Se levante, faça alguma coisa, creia em Deus, confie no Senhor, pare de murmurar, seja perseverante, insista, vá orar, alegre-se teu coração, saia dessa, você mesmo falando com você mesmo. O jardim é seu, irmão. Repita comigo: eu serei o arquiteto do meu próprio jardim, e eu vou semear o meu próprio jardim. Aleluia. Cada um tem a colheita que plantou, irmãos. Nós já falamos sobre Pedro, já falamos sobre Moisés, já falamos da mulher do fluxo de sangue, e agora eu quero falar sobre Abraão. Vamos abrir juntos Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17,
Diz assim: como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Está falando de Abraão. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se já existissem. Noutra tradução diz: e chama as coisas que não são como se já fossem. Chama as coisas que não existem como se já existissem. Deus falou, Deus trocou o nome de Abraão. O nome dele era Abrão, pai exaltado. Deus trocou para Abraão, que significa pai de multidões. Agora o homem não tinha filho, tinha mais de 90 anos, tinha 100 anos já. Quando ele veio a ter o filho, ele tinha 100 anos, mas quando ele recebeu a palavra, ele tinha 90. A sua mulher era estéril. E aí todas as vezes que a mulher chamava ele, lá na roda dos amigos, Abraão, ela estava falando: pai de multidões, vem aqui que eu preciso de você. E o que diz o texto, irmãos? Vamos voltar ali no texto, versículo 17, abre lá. Diante disso, Abraão creu em Deus, que Deus falou, né? Você será pai de multidões. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se já existissem. As coisas que não existem. Não existe isso. Mas já existe. Eu creio. Por isso diz a Bíblia, irmãos: diga ao fraco, sou forte. Deixa eu achar aqui o texto bíblico para mostrar para os irmãos essa passagem. Deixa eu ver onde está. Quero encontrar aqui para... Joel capítulo 3, versículo 10 diz: diga o fraco, forte sou. Ou diga o débil, eu sou forte. Joel capítulo 3, versículo 10. Na Bíblia, isso é usado para transmitir a ideia de que a verdadeira força vem de Deus, e que a pessoa deve declarar a sua força mesmo quando se sente fraco, porque a sua força vem de Deus. O apóstolo Paulo corrobora com esse texto em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, onde ele diz: quando sou fraco é que sou forte. Porque na realidade, nós somos fracos, nós não podemos mentir, porque o decálogo diz, os 10 mandamentos dizem: não mentirás. Então eu não posso mentir para mim mesmo: eu sou forte, não, digo fraco, sou forte. Como assim? No Senhor eu sou forte. No Senhor eu posso todas as coisas. No Senhor eu sou mais do que vitorioso por aquele que me amou, por aquele que me fortalece. Em Deus eu sou forte. Por isso que nós usamos aquela passagem bíblica em muitos casamentos: o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Quem já ouviu essa palavra? Como assim, pastor? Uma dobra do cordão é o marido, a outra dobra do cordão é a esposa. Mas isso aí é fraco, irmãos. Mas se o casal estiver buscando a Deus, se o casal estiver crente, se o casal for convertido, se o casal estiver na presença de Deus, se o casal for um jugo igual e os dois estão caminhando na mesma direção, existe uma terceira dobra comprometida com este casal, e o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, porque esta terceira dobra é o Senhor. Aleluia! Da mesma maneira, digo fraco, eu sou forte. E nesse espírito, aquele jovenzinho saindo da adolescência, ruivinho, pastorzinho de ovelhas, pequenino esguio, chamado Davi, ele vai até a frente de batalha levar uns alimentos lá para os seus irmãos guerreiros, e ele vê um gigante filisteu afrontando o exército, e ele diz: quem é este filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia!
E nesta fé, diga ao fraco: eu sou forte. Ele pega uma funda e uma pedra, e com uma funda e uma pedra, ele derruba aquele guerreiro experimentado. Da mesma maneira, irmãos, com Deus você salta muralhas, com Deus você pode mais, com Deus você pode fazer coisas que nem você mesmo imagina. Por isso a Bíblia diz: diga ao fraco, sou forte. E essa é a fé. É isso que nós estamos aprendendo aqui com Abraão. Ele creu em Deus, que poderia ressuscitar os mortos, o Deus que ressuscita os mortos, e que faz com que as coisas que não são, como se já fossem. Ali estava um homem quase morto, 90 anos, uma mulher estéril, possibilidade nenhuma de acontecer o que aconteceu. Mas esse homem foi dizendo, e como que ele foi se fortalecendo? Vamos continuar ali na leitura, vamos abrir o versículo 18. Convido a abrir o versículo 18 aqui comigo, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 4, versículo 18. Diz ali: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Aleluia! Ele esperou contra a esperança. O que ele tinha, irmãos? Nada. Ele olhava para as circunstâncias e não via nada. E muitas vezes, quando a gente fica olhando muito a circunstância, o nosso homem interior não sabe diferenciar o que é verdade do que é mentira. Então, se você ficar afirmando: não vai dar, ó a circunstância, ó a minha idade, ó quantos anos eu estou na igreja, nada aconteceu, estou com 90, estou com 91, estou com 92. Se ele olhasse para as circunstâncias, ele teria uma esperança ruim. Não vai dar. Não vai dar. E quando você diz que não vai dar, não vai dar. Mas quando você diz vai dar, ele creu em Deus. Em quem que ele creu, irmãos? Está muito fraco, irmãos. Você veio aqui para cultuar a Deus ou para ficar aí fazendo não sei o quê? Em quem que ele creu, irmãos? Aleluia! Essa é a fé dos crentes, irmãos. Porque existe a fé dos crentes e existe a fé dos incrédulos também. Fé que nem respirar. É impossível você ficar sem respirar. É impossível você viver sem fé. Ou você tem fé em Deus, ou você tem fé nas circunstâncias. Ou você coloca os teus olhos naquilo que você vê, ou você coloca os teus olhos em Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 11 diz... Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e o firme fundamento daquilo que nós não vemos. O Deus criador dos céus e da terra traz à existência as coisas que não são, como se já fossem, e é na primeira pessoa, e é no presente. E aí você diz para o teu homem interior, que não sabe distinguir, irmãos, você fala para ele a verdade, não mente, mas fala a verdade. Eu sei da minha condição, eu sei que eu sou fraco, mas em Deus eu posso todas as coisas. Em Deus eu sou forte. O Senhor está comigo, Ele é o meu Deus, Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus em quem eu confio. Quando os malvados, meus adversários, se levantam para comerem as minhas carnes, eles é que tropeçam e caem. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar por meio da sua palavra a formosura do Senhor e aprender no seu santuário. E aí, na primeira pessoa, eu sou pai de multidões. Abraão, pai de multidões. Como é que é o teu nome? Meu nome é pai de multidões. Aleluia! As coisas que não são, como se já fossem. Comece a gerar, irmãos, as coisas que não são na sua vida, como se já fossem.
Diga ao fraco: sou forte. É isso que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer nos ensinar a usar a nossa fé, porque muitas vezes não é que você não tem fé para triunfar, mas é que você tem fé para fracassar. Você tem fé para ser um fracassado. Eu sou fraco, eu não aguento, eu vou cair. Não vai dar, então não vai dar, não vai dar. Mas se você acreditar, vai dar. Deus está comigo, o Senhor é o meu Deus, eu sou pai de multidões. E sabe como que ele se fortaleceu? Glorificando a Deus. Sabe como que você se fortalece, irmão? Lá no teu TSD, no teu tempo a sós com Deus, lendo a Bíblia, crendo e glorificando a Deus. Senhor, eu te glorifico porque a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. E hoje eu vou sair nesse dia, e eu vou insistir nesse dia, e Deus vai me abençoar, e esse dia vai ser produtivo, esse dia vai ser abençoado, esse dia vai ser próspero, portas vão se abrir nesse dia, porque o Senhor está comigo. É isso que nós aprendemos, irmãos, no testemunho bíblico. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos olhar o que diz Romanos capítulo 4, versículo 19. Olha o que diz a continuação do texto. Abraão, então, sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Se a sua verdade é que você é fraco, irmão, não precisa mentir. Reconheça. Sou fraco, mas eu sou forte. Em Deus, no meu Deus, com o meu Deus, eu salto muralhas. Aleluia! Porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. De que maneira? Dando glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça. Agora não está escrito, lhe foi atribuído somente por causa dele, mas também por nossa causa, a quem Deus atribuiu justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou Jesus, o nosso Senhor dentre os mortos. Aleluia! Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões, ressuscitou para a nossa justificação. Amém, irmãos? Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então não fique paralisado olhando as circunstâncias, mas ó a circunstância, creia em Deus. Fale a palavra, confesse a palavra de Deus sobre a sua vida. O que a Bíblia diz sobre você? Que você é mais do que vencedor. Fale a palavra, porque ainda que a tua realidade é débil, é fraco, no entanto, se você confessar, eu sou forte, o Senhor está comigo, eu sou forte, essa vai ser a sua segunda realidade, porque isto vai se manifestar na sua vida. Quem que tem que dar a palavra para você, irmão? É o pastor? Quem que tem que cuidar do seu jardim, irmão? Sou eu? Como que você está fazendo? Você anda murmurando? Nessa noite eu oro a Deus que você vire crente. Diga para o irmão do lado: vire crente, irmão. Pare com essa murmuração, homem. Comece a dizer as palavras de Deus e insistir e perseverar, porque se creres, verás a glória de Deus. E o que acontece, irmãos? Todos estes homens, Pedro, Moisés, a mulher de fluxo de sangue, Abraão, todos eles estavam na verdade imitando o seu Deus, porque Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele, assim como Ele é, sejamos nós também nesse mundo. E eu quero ler juntamente com os irmãos
para encerrar, Marcos capítulo 12, versículo 1. Marcos capítulo 12, versículo 1. Diz assim o texto sagrado: Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha. Aqui é Deus que criou o mundo. Esse homem é Deus, criou o mundo. Olha que linda essa expressão, essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Esse é o nosso Deus, mandando os seus profetas para falar para as pessoas: se convertam dos seus pecados, tornem-se para mim. O que vocês estão fazendo? Vocês se afastaram de mim. Eu sou o Senhor da vinha, voltem-se para mim. Versículo 3, versículo 4. Então enviou-lhe outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. E enviou muitos outros. Em alguns bateram, a outros mataram. Muitos outros. Esse é o nosso Deus. Deus criou o homem. E lá no princípio, Adão e Eva pecaram. Já no princípio, Deus os perdeu. Lá no princípio, Caim matou Abel. E Deus, diz a Bíblia, lamentou ter criado o homem, mas Deus não desistiu de nós. E Ele enviou um profeta, e enviou outro, e enviou o terceiro, e enviou muitos outros, muitos outros. E o texto fala, irmãos, no versículo 6, podem acompanhar aqui comigo. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, mataram e o lançaram para fora da vinha. Jesus foi crucificado fora das portas de Jerusalém. De que geração você faz parte? De uma geração que rejeita a todos? Talvez Deus já colocou amigos para falar de Jesus para você. Talvez Deus colocou parentes, talvez Deus está enviando pessoas. Deus enviou o seu Filho amado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a essência do nosso Deus, um Deus que não desistiu de mim e de você. E você pode ser da geração que diz: sim, Jesus, Tu és o Senhor da vinha, Tu és o Senhor da minha vida, a minha vida é Tua. Entra na minha casa, entra na minha vida, eu entrego tudo a Ti. Tudo que eu tenho é Teu, a minha vida é Tua. Seja o meu Senhor, seja o meu Deus, seja o meu Rei. Ou você pode ser daqueles que o rejeitaram. Vamos nos pôr em pé na presença de Deus, irmãos. O Senhor está neste lugar. Eu acredito que nesta noite, alguns de vocês que vieram aqui estão desviados, se afastaram de Deus, mas o Senhor está chamando vocês para uma vida de perseverança na fé, uma vida de constância na fé, uma vida de insistência na fé, porque se nós quisermos ver a glória de Deus se manifestando nas nossas vidas, nós temos que ter um desejo ardente,
Quando Deus vê que há um desejo ardente em nós, e nós estamos ali buscando no primeiro dia, no segundo dia, 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja lá quantos anos forem necessários, e você está ali perseverando e buscando, e você tem um desejo ardente, Deus honrará a sua fé, assim como honrou a fé de Abraão. Não importa quantos anos de crente, irmãos, Abraão tinha 100 anos, e ele é o pai da fé. Se creres, verás a glória de Deus. Então nessa noite você pode, talvez você nunca fez isso na vida, e você pode hoje reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador. Ou você pode fazer um concerto com Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração juntamente comigo.